bem-vindos ao meu canal. E hoje esse vídeo nós vamos falar aqui um pouco sobre espiritualidade. Agora eu queria deixar, algumas pessoas me fizeram aí algumas sugestões, né? Algumas ficaram curiosas a respeito da minha religião. Eu sempre digo, pessoal, que com respeito a todas as crenças, né, todas as religiões, que eu sempre faço esse vídeo em nome da verdade, certo? E em nome da verdade eu não posso ficar preso a certos visões limitadas sobre uma realidade existente aí. Então te digo que eu não sigo nenhuma religião, não porque por demérito ou desrespeito, muito pelo contrário, por respeitar mesmo. Eu tenho meu ponto de vista. Eu sempre gosto de falar que eu sempre estou buscando a verdade. Meu propósito de fazer esses vídeos é informar a verdade, passar a verdade para as pessoas, certo? E infelizmente, tem que ser dito isso, nem a religião não tem todas as respostas. Infelizmente tem que ser dito isso. A religião ela foi feita por um grupo de pessoas, né, que vem dominando esse planeta há bastante tempo. Eles criaram, por conhecer muito bem a mente das pessoas, eles criaram esses cunhos religiosos para mais controle do que propriamente passar a verdade para as pessoas. É mais um controle mental que eles usam a serviço do controle populacional desse globo. Então o que eu quero dizer com isso? Que para falar de espiritualidade eu não posso estar amarrado a certos conceitos religiosos. Apesar de alguns deles servir, né, para dar um trampolim para as pessoas que quiserem expandir sua consciência, quiserem ter mais informações, que não querem ficar preso àquela visão limitada sobre o que é a realidade da vida. O próprio Cristo, Jesus Cristo, em algumas partes aqui eu vou falar da Bíblia, muita coisa ali que está escrito na Bíblia é verdade sim, né? Tem fundamentos em cima da verdade, mas outras tem muitas blasfêmias, muitas transliterações, então nós vamos descartar. Então vamos só focar naquelas que realmente se irradiam para o caminho da verdade. A primeira coisa que a gente tem que entender é que nós, quando nascemos aqui, nesse planeta, a gente nasce já insertado em um sistema no qual nossos pais também já estão insertados. Assim como nossos avós, tataravós, enfim, toda a sua escala de famílias está insertado nesse sistema que, de uma certa maneira, é controlado para que as pessoas não busquem conhecimento. Infelizmente, isso tem que ser dito, né? Não busque conhecimento porque a própria Bíblia, né, fala lá que é um pecado ter conhecimento, né? Porque Adão e Eva foram lá para o paraíso, comeram lá tal da fruta do conhecimento e foram amaldiçoados pelo resto da vida. Isso para mim, de certa maneira, é uma visão infantil, totalmente limitante de um mar de conhecimento que deve ser explorado. E esse mar de conhecimento está sob controle de uma minoria que está há muito tempo tentando controlar esse planeta. Mas vamos lá para o foco do vídeo. Eu queria te dizer assim, a gente se prepara hoje na nossa vida para tudo. Você se prepara para o primeiro colégio, você se prepara para andar, se prepara para o seu primeiro emprego, se prepara para o seu primeiro casamento, se prepara para a sua primeira moradia, enfim, se prepara para tudo dentro do cunho materialista e nunca se prepara para a morte. Essa que é a verdade. Infelizmente, quando as pessoas querem se preparar para a morte, cai dentro de um cunho religioso que tem uma visão totalmente limitada do que acontece na realidade depois da morte. Esses conceitos eu preciso também estar sempre atrelando a física quântica. Preciso trazer a física quântica para essa realidade, porque a partir do momento que eu perdo a minha fé, ou seja, para mim fé você a tem quando você acredita numa realidade sem precisar de provas. Isso é fé. Agora, quando eu já tenho conhecimento, eu não preciso mais da fé. Eu já sei. Aquilo é fato, aquilo acontece. Aquilo de fato acontece através de várias experiências que foram realizadas, foram comprovadas. Enfim, isso tem sim um embasamento, um sentido, uma lógica, tem um sentimento, enfim, tem tudo atrelado para que você não precise ter mais fé.
A partir desse conceito, o que eu queria dizer é de fato o que acontece depois da morte. Muitas pessoas, quando falecem, elas ficam lá, elas desencarnam do corpo e ficam um certo tempo vagando, né, ali em torno do caixão, olhando, tentando se comunicar com seus entes queridos. De uma certa maneira isso atrapalha muito, porque a pessoa não se situa, não entende, afinal ninguém nunca explicou isso para ela. Fica lá perdido, confuso, e fica um bom período lá em delírio, né, nessa que nós chamamos, né, podemos chamar aqui de dimensões, que na verdade são planos sutis de matéria, só que matéria menos densa. Como já tinha falado em outro vídeo, né, que essa matéria que tem aqui ao nosso redor, essas cadeiras aqui atrás, essa bela paisagem ali atrás, as árvores, a porta, as paredes, telha, tudo isso é matéria, é luz congelada. É um padrão vibracional de energia se comportando dessa forma que a gente enxerga, que é a massa, a matéria. Então quando você falece, você dá um salto, isso você vai para outros planos dimensionais, que também é matéria, mas de uma forma grosseira. Eu preciso te falar que isso é como se fosse uma matéria menos sutil, que vibra no padrão vibracional mais alto. Então é por isso que a gente não enxerga. Então seu corpo desencarna, vai para esse padrão, para esse outro nível de realidade. Podemos considerar que são chamadas cidades paralelas. Enfim, você fica lá um bom tempo, lá até você se situar, até você entender que realmente você está morto, que você quer dizer que não morreu, né? Na verdade é que você desencarnou, que aquilo era uma máquina biológica que você estava usando aqui nesse planeta para evoluir. Isso leva um longo período. Mas em síntese, o nosso planeta aqui, ele é um planeta, como eu estava falando antes, ele é controlado por esses grupos de pessoas que não têm o mínimo interesse que você saiba o que acontece depois da morte. Porque eles sabem disso, eles sabem o que acontece, eles sabem que vão controlar essas almas que desencarnam, que voltam de novo para esse planeta. Enfim, tem uma série de um processo que eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque senão vai tornar o vídeo muito extenso. Eu vou fazer isso em blocos de outros vídeos. Mas o importante é você entender que depois da morte você tem um desencarne. Muitas pessoas ficam aí vagando ao redor do corpo, sem conhecimento, vibrando em medo, né, porque não entende o que está acontecendo, fica num período, podemos dizer assim, um período de descontrole, porque não entende o que está acontecendo, não sabe se está sonhando, não sabe se está vivo, se está morto, como é que pode, eu estou vendo meu corpo ali, e o que é isso que está acontecendo? Aí tenta falar com seus entes queridos, ninguém escuta. Então esse processo é um processo um pouco atrapalhado, porque as pessoas não se preparam para isso, não se preparam para esse momento de transição, né, para passar para esse outro nível de realidade. E acontece muito, né, a reencarnação, ela acontece devido às pessoas, quando desencarnam nesse planeta, não ter concluído a sua missão de vida aqui, acabam querendo retornar de novo, né, para ter outra oportunidade, para ter outra oportunidade de vivenciar aqui na matéria, né, de amar mais, de perdoar mais, enfim, uma série de atributos que devem ser realizados para você, da próxima vez que você falecer, voltar para esses planos superiores. Lógico que isso tem auxílio de outros seres superiores, né, que são seus mentores espirituais, que estão ali sempre lhe auxiliando, né, quando você os pede, claro, isso tem que ser ativado, isso tem que ter oração, tem que pedir, tem que estar atento, tem que estar ligado que eles existem aí para lhe ajudar. Então, esse vídeo é mais para você entender que depois que a morte vem, a morte é apenas uma passagem, que você está desencarnando dessa máquina, essa máquina biológica aqui, indo para outros planos sutis de realidade. Que lá também tem as coisas muito parecidas aqui. Tá? Que tem uma passagem bíblica que fala, né? Isso como é em cima, é embaixo. Eu não estou lembrado qual é o verso aqui. Mas é um tipo de realidade que tentaram, né? Jesus falou na Bíblia. Então, voltando um pouco para a Bíblia, né? Algumas coisas que Cristo quis dizer com relação ao que acontece depois da morte, conseguiu se deixar passar para estar escrito lá na Bíblia. Então, resumidamente é isso. Esse vídeo que eu quero falar é mais para a gente ter uma abertura do plano espiritual, para você entender que precisamos se preparar para a morte, sim. Precisamos entender o que acontece. Afinal, é uma forma de a gente entender o que a gente está fazendo aqui, para onde nós vamos, de onde nós viemos. Que eu acho que essas perguntas eram para ter sido feitas lá quando a gente era crianças no colégio. Eu vou fazer outras sequências de vídeo. Esse com um primeiro vídeo é só para
para dar introdução, né, para a gente entender que realmente existe. Eu vou mostrar relato científico, tem aí também no YouTube experiências pós-morte, o que é que acontece. Temos um grande físico quanto chamado Amit Goswami, né, que através do seu livro A Física da Alma, explica em detalhes a nível de cientista o que acontece lá, para os mais céticos que não querem acreditar. Enfim, tem uma série de experimentos aí que tá aí te provar o que acontece logo após o descarne da gente, né? Tem a máquina Kirlian, que chamam, que é uma máquina que literalmente faz a fotografia da alma, né? Ela se desassociando do corpo. Tem uma série de inúmeros artigos falando sobre isso daí. Então hoje eu vou ficar por aqui, depois em outros vídeos vou falar sobre o que acontece nesses mundos sutis, como a nossa forma de pensar atrai seres negativos, que faz a gente pensar negativamente, porque eles têm interesse no nosso chi, energia vital de vida, que lá do outro lado é o que vale, né? Aqui nesse planeta, nessa realidade material, a maioria das pessoas correm atrás de dinheiro, né? Que é o que elas mantêm nesse planeta. Do outro lado é chi, né? Então tem seres negativos roubando esse chi, como tem seres materialistas aqui na Terra roubando nosso dinheiro, atrás de roubar esse dinheiro aí tão suado aí. Enfim, vou ficar por aqui nesse vídeo. Agradeço se você gostou, curte aí, né, pra gente ficar mais empolgado para poder fazer outros vídeos. Se inscreva no canal se você gostou, para sempre estar acompanhando as dicas e acompanhar os próximos vídeos. Obrigado a você que ficou até aqui e até o nosso próximo vídeo.